O subtema da nossa aula de hoje é se é possível tocar na igreja sem ter dom. O que acontece, galera? Muitas pessoas às vezes estão desanimadas de até começar a tocar um instrumento ou por ter tido mais para trás algumas experiências ruins. Muitas pessoas às vezes vêm se queixar ou vêm conversar comigo, falam: professor, eu acho que música não é para mim, eu não tenho dom, então eu deixo isso para outras pessoas. Ou então as pessoas chegam para mim e falam: eu acho que eu não nasci com essa aptidão, eu acho que eu não vou dar conta de aprender. Não é para mim, eu vou deixar para outro irmão. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. O quão importante e o quão necessário é para a gente tocar bem o instrumento, ter ou não ter dom. Tá bom? Então é justamente sobre isso que a gente vai estar falando. Eu também quero que vocês comentem aqui nos comentários, que vocês interajam também, coloquem o ponto de vista de vocês aqui também nos comentários, que eu vou estar lendo depois também, tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: qual a diferença entre dom e talento? Porque se a gente não entender essa questão, vai ficar muito difícil. Então, peguei aqui no dicionário, ó. De acordo com o dicionário, a palavra dom significa uma dádiva, um benefício e um dote natural. Então isso daqui é legal para vocês entenderem. O que seria o dom? Nada mais é do que uma dádiva. Então, se é uma dádiva, é algo divino, é algo que você ganha, um presente de Deus, um benefício ou um dote natural. E esse natural é o que você já tem de facilidade, sem precisar ter esforço. Então nada mais é do que isso, do que você ter uma facilidade. Então, simplificando essa questão do dom, nada mais é do que você ter uma facilidade. Só isso, ponto. Quantas pessoas vocês conhecem que têm dom, que têm uma facilidade extrema para aprender qualquer coisa da música? Eu conheço algumas pessoas que têm esse dom, galera, mas não são tantas, porque na maior parte das vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. Como assim, professor? Tem muita gente que às vezes a gente vê tocando super bem e fala o quê? Ah, essa pessoa tem um dom maravilhoso. Mas muito poucas pessoas acabam tendo esse dom. Por que que poucas pessoas têm esse dom? Primeiro, porque muitas das pessoas que vocês veem tocando muito bem não têm facilidade. E como que elas podem tocar tão bem, professor? Porque elas são muito insistentes e persistentes. Então elas são guerreiras, que sempre estão buscando ali, tentando aprender. Eu já falei para vocês várias vezes, eu sou um exemplo disso, de uma pessoa que não tem um pingo de dom, tá, gente? Eu não tenho um pingo de dom para poder aprender. Aptidão para música eu não tenho. Só que eu sempre busquei muito conhecimento, conteúdos para poder estar evoluindo, como eu já comentei com vocês, já tive grandes professores, tive muitas pessoas boas na minha vida que me instruíram e me ajudaram bastante. Mas eu dei muito trabalho para muito delas, galera, mas muito trabalho para muito delas. Eu lembro meu professor, principalmente da faculdade, quantas vezes que eu perguntava a mesma coisa para ele. Eu chegava lá, ele falava um monte de coisa, ele era bem parecido com a forma que eu ensino para vocês hoje. Eu falo muito rápido, sou muito enérgico, ele era desse jeito também. E ele via e disparava falando um monte de coisa, eu ouvia o que ele falava, não entendia nada, e eu falava: repete que eu não entendi nada. Ele repetia, eu não entendi ainda. E ele ia me explicando de várias formas diferentes. Mas graças a Deus, ele sempre foi uma pessoa muito paciente. Então, automaticamente, isso me ajudou muito a ter grandes resultados, porque ele sempre estava presente na minha vida, me mostrando o caminho certo e tendo paciência e repetindo a mesma coisa várias vezes. Hoje em dia, o que eu toco, que vocês veem, é fruto de muita dedicação e muito esforço. Aí algumas pessoas vê o nível que eu estou e falam: nossa, que dom lindo, que dom maravilhoso. Não é um dom, tá, gente? Porque eu tenho muita dificuldade, inclusive até hoje, para aprender coisas novas. Então isso já interfere muito na nossa capacidade de evolução. Mas isso não quer dizer que por conta disso vocês não vão conseguir ter resultados, só porque não tem dom, porque eu sou um exemplo disso. Agora, tem algumas pessoas que têm um dom maravilhoso, que aprende sozinho. Eu tenho um amigo, um exemplo, que ele toca vários instrumentos. Ele toca violão, ele toca teclado, mas todos os instrumentos que ele toca, gente, ele toca muito, ele toca demais, muito mesmo, ele arrasa. E ele aprendeu tudo sozinho. Só que qual que é o problema disso? Muitos de vocês acham que para tocar bem tem que ter dom. E aí qual que é o caminho que vocês buscam? Justamente o caminho desse meu amigo.
Vocês falam, para mim tocar bem eu preciso ter dom. E o que você faz? Simplesmente tenta aprender sozinho. E aí não consegue ter resultado, o que acontece? Você se frustra e acaba desistindo da música. Esse é o grande erro. Se eu tivesse tentado ir por esse caminho de aprender sozinho, provavelmente vocês não me conheceriam hoje, porque provavelmente eu não tocaria nem metade do que eu toco hoje, nem 10%. Provavelmente eu teria desistido. Quer ver uma experiência que aconteceu com uma das minhas alunas? Essa é uma das alunas que faz há mais tempo aula comigo. Ela começou na época, ela foi minha primeira aluna na escola de música, onde eu trabalhava. E eu conversando com ela, ela é mais velha do que eu tô com 33 anos, ela tem mais ou menos, acho que uns 40 e poucos anos. E eu conversando com ela estava contando a experiência que ela teve quando ela era criança. Olha a mentalidade da mãe dela. Ela falou, mãe, eu quero fazer aula de piano, eu quero começar a aprender. A mãe dela falou, eu não sei se você leva jeito para isso. Então o que a mãe dela fez? Comprou, foi na banca de jornal, comprou um livro, um método do Mascarenhas, deu para ela, deu um teclado para ela e falou, se vira. Como se na cabeça da mãe dela, pelo fato dela ter um método, ela ia conseguir aprender. Pelo fato dela ter um livro ali na mão, ela ia conseguir aprender sozinha. A mãe dela falou, se você der conta de aprender com esse livro aí, depois eu te coloco na aula. Olha o tamanho do erro que a mãe dela cometeu. Claro que na inocência. Fez isso, ela falou, não aprendi nada, resumo da ópera, desistiu da música. Aí ela só foi retomar a música mesmo, os estudos, foi comigo depois de muitos anos. Agora ela já é casada, tem filho grande já, agora que ela foi retomar os estudos. E ainda, graças a Deus, que ela teve essa vontade e essa chance de voltar. Porque muitas pessoas às vezes não voltam. Por quê? Pelo fato de achar que precisa ter dom ou que você tem que aprender sozinho para realmente conseguir evoluir. Poucas pessoas conseguem aprender sozinha. E isso é questão do dom que eu falo para vocês, que nada mais é do que uma facilidade. Mas, se eu fosse depender dessa facilidade, provavelmente eu não tocaria nada do que eu toco hoje. Por quê, professor? Justamente por conta do que eu falei para vocês, que eu tenho dificuldade, só que eu sou esforçado. E qualquer pessoa que é esforçada e estuda da forma correta, consegue ter a oportunidade de aprender, e não só aprender e se tornar um grande músico. Agora eu vou responder, inclusive, o tema da nossa aula de hoje, que é como alguém que não tem dom pode se desenvolver mais do que uma pessoa que tem dom. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E eu vou falar um pouco mais sobre experiência própria minha mesmo, porque eu não quero trazer aqui histórias de terceiro, eu vou trazer realmente o que eu vivi. Olha só, galera, eu tenho um irmão, vocês conhecem ele, que tem uma facilidade extrema para aprender. Ele sim tem dom, galera. Eu já trouxe ele aqui algumas vezes na aula para vocês poderem conhecer ele já tocou, já gravou aula para os nossos alunos aqui. Ele sim tem muita facilidade. Só que o que acontece, galera? Eu, pelo fato de não ter dom, eu sempre estudei muito. Só que para pensar, eu sou mais novo do que ele começou a estudar música muito antes do que eu, e mesmo assim, eu não tendo dom, tendo facilidade, eu ainda evolui muito mais do que ele. Como pode isso, se ele tem tanta facilidade? Porque normalmente as pessoas não gostam de estudar, não querem ter compromisso para poder se desenvolver ou para poder estar evoluindo. Isso, de certa forma, para quem não tem essa facilidade, para quem não tem dom, o que a gente precisa fazer? Buscar conhecimento e buscar um mentor. Então, por que é mais difícil para nós que não temos dom, a gente corre atrás do quê? De métodos, corre atrás de professores. Isso é muito bom. Por quê? Meu irmão, por exemplo, pelo fato dele ter muita facilidade, não só ele, mas todas as pessoas que têm essa facilidade nato, que têm esse dom para a música, eles normalmente, pelo fato de ter resultado, eles não correm atrás do conhecimento. E aí eles têm facilidade, mas eles começam a evoluir, chega uma hora que eles param, eles estacionam, porque eles deixam de estudar, deixam de buscar conhecimento. E o que aconteceu? Foi exatamente isso. Ele começou na época estudar, ele já tocava na igreja, tocava muito na igreja, inclusive na época, eu até conto para ele, às vezes a gente fica rindo, mas eu ficava até bravo, porque pelo fato de eu ser mais novo e ele já tocar na igreja há muito mais tempo do que eu, ele era referência em várias igrejas aqui da nossa região. E aí eu era conhecido não como Kia, eu era conhecido como irmão do Jackson, meu irmão chama Jackson.
E o que aconteceu? Eu ficava bravo, gente, que vocês não fazem ideia. Todo mundo chegava, nossa, eles achavam que pelo fato de estar me vendo por ser irmão do meu irmão, eles achavam incrível. Eles me viam, os amigos dele, falavam, nossa, o irmão do Jackson. Eu não era conhecido pelo meu nome, eu era conhecido por ser o irmão do meu irmão, ser irmão do Jackson. Por quê? Pelo fato dele ter muita facilidade, já tocar mais tempo do que eu e ser referência nas igrejas, ser referência inclusive fora da igreja. Só que o que acontece? Ele foi estudando, estudou um pouco, tocava super bem, era referência, só que ele chegou no nível que ele parou de estudar e travou. Só que nesse meio tempo, mesmo eu sendo mais novo, eu comecei meus estudos devagarzinho, tendo muita dificuldade, mas continuei estudando, fui treinando, fui estudando, fui aprendendo, fui evoluindo. Aí eu lembro quando ele morava lá no Espírito Santo, que foi a época que ele foi para tocar com uma igreja. Nessa época ele estava começando a estudar com um argentino lá, teclado, só que nessa época eu tinha acabado de entrar na faculdade. E aí a gente começou a conversar sobre música, eu fui para lá, só que daí nesse meio tempo eu voltei para Ribeirão, ele ficou lá, só que ele não viu minha evolução. Eu continuei estudando, mesmo não tendo dom, mesmo tendo muita dificuldade. Só que eu não desisti e fui estudando. Nesse meio tempo ele parou no tempo, deixou de estudar. Então ele estava aqui, eu estava aqui. Só que mesmo eu sem ter dom, eu fui buscando conhecimento. E ele ficou travado aqui, eu fui aprendendo, fui evoluindo. Entrei em vários cursos incríveis, tive grandes professores e fui estudando, cheguei a fazer faculdade de música. Quando eu vi, eu já estava aqui, já tinha passado ele. Esse é um exemplo para vocês entenderem. E até hoje ele está voltando os estudos dele, retomando, tentando aprender. Muita coisa eu explico para ele quando a gente se vê, porque isso faz parte de mim. Eu gosto muito de estar ensinando onde eu estou. Toda vez que a gente se encontra, eu sempre estou passando alguma experiência. Às vezes ele fala sobre algum tema, fala, opa, isso aqui eu já estudei. Porque mesmo eu sendo mais novo, não tendo o mesmo dom que ele tem, eu tenho uma extrema dificuldade, ele tem uma extrema facilidade. Como é que eu pude aprender muito mais do que ele? Porque eu nunca desisti da música. Esse é o diferencial de quem não tem dom. Normalmente, pelo fato da gente não ter dom, não ter essa facilidade, a gente busca conhecimento. E quem busca conhecimento aprende muito mais rápido. E automaticamente, por você estar estudando, tendo um professor para tirar suas dúvidas, você ir praticando, você vai subindo degraus. E as pessoas que têm dom, normalmente, para pensar a pessoa que vier na sua mente, que você conhece, que tem muita facilidade com música. Normalmente essas pessoas param no tempo. E é isso que eu falo para vocês, que é o diferencial. E é justamente isso que difere uma pessoa que tem dom para uma que não tem. Então nós que não temos essa facilidade, que não temos dom, normalmente a gente tem muito mais possibilidade e capacidade de evoluir muito mais. E vocês querem ver uma história muito mais incrível do que isso? E eu não estou aqui para me vangloriar não, tá, gente? É só para mim compartilhar um pouco da minha experiência, porque isso mudou muito a minha vida e a percepção que eu tinha sobre essa questão de dom. Porque muitas pessoas, às vezes, ficam presas nisso e falam, eu não vou dar conta de aprender porque eu tenho dificuldade. Eu vou desistir da música porque está muito complicado. Mas provavelmente muitos de vocês, primeiro, nunca estudou música da forma correta, que é da forma formal. Nunca tiveram um professor, nunca buscou ajuda e obviamente que vocês vão ter dificuldade. Tentar aprender sozinho é a mesma coisa da minha aluna, que ganhou um método, ganhou o teclado, mas isso não adianta de nada. Se você tem dúvida, se você lê o método e não entende, você vai perguntar para quem? Você vai tirar suas dúvidas com quem? Então, uma experiência legal, só para vocês entenderem, quando eu comecei na música, lá atrás, eu tive grandes professores. E alguns desses professores, lá de trás, do começo, para mim sempre foram muita referência. Eu olhava eles e eu falava, meu Deus, se um dia eu tocar 10% do que ele toca, para mim tá ótimo. Eu sempre pensava desse jeito. Só que sabe o que é o mais incrível? Eles tinham muita facilidade, já tocava muito mais tempo do que eu. Mas grande parte da maioria dos meus professores, quase todos, os últimos não, porque os últimos estavam em outro nível, eu estava estudando o que eles estavam passando. Mas os meus primeiros professores, pelo menos os 4 primeiros professores que eu tive, tempos depois, isso eu toco há mais ou menos 20 anos, tempo depois, muitos deles vieram me procurar para querer estudar comigo. Vocês já pararam para pensar o quão incrível que é isso? Isso mostra o quanto que eu consegui evoluir. Eu tive vários professores, como eu disse para vocês, na minha vida. Só que tempos depois, muitos deles quiseram estudar comigo.
Ou começaram a me elogiar e falar, nossa, agora ele está tocando mais do que eu. Nossa, olha como que mudou. Olha como que ele consegue agora entender tanta coisa, quantas informações que ele tem. Por que isso, galera? Porque os meus professores todos pararam no tempo. Eles sabiam muita coisa para aquela época. Só que a partir do momento que você deixa de estudar, você deixa de evoluir. E automaticamente, as pessoas mais novas que começam a estudar, mesmo começando agora, há menos tempo, elas vão estudando, vão evoluindo e começa a passar, inclusive, a gente. Isso, inclusive, serve até para mim. Eu ensino, eu tenho vários alunos, inclusive tem muitos alunos nossos que estão participando aqui. Se eu parar de estudar, provavelmente esses meus alunos vão começar a estudar daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, eles vão estar tocando mais do que eu, se eu parar de estudar. Porque música é infinita e é constante. Vocês têm que saber que a gente nunca pode parar de estudar. A gente precisa sempre estar em constante evolução, sempre estudando. Mas a gente só faz isso e só consegue ter evolução a partir do momento que você tem um professor, alguém para te instruir melhor do que você. Não é simplesmente você achar que você vai aprender sozinho. Inclusive os grandes músicos que vocês conhecem, quando eu falo grande, são os mais famosos mesmo. Todos eles tiveram grandes professores.